Good morning, students from the 8th grade. Bom dia, alunos do 8º ano. Sou o professor Ed, mais uma aula de inglês. Ahmed, I'm your English teacher today in our English class. We're here with me, we have Antônia. Nós temos aqui a professora Antônia. Good morning, Antônia. Good morning, Ed. How are you? I'm fine. Okay, I'm fine too. You didn't ask, but I'm fine. Okay. Então vamos à aula de hoje, né? Vamos falar assim da aula de hoje. Então vamos começar aí com as habilidades da aula de hoje. Antes disso, vamos falar dos materiais que vocês precisam para a aula. Vocês vão precisar do que, Antônia? O caderno do aluno, volume 3, do São Paulo Faz Escola. Nós vamos usar a atividade 6 do caderno, que será adaptada, e ali está o link do caderno do aluno. Isso, obrigado, Antônia. Então, olha só, teve um comentário até na enquete que o pessoal falou assim, gostaria que não adaptassem as aulas, mas a gente precisa adaptar as aulas porque, às vezes, por exemplo, você tem uma atividade no caderno do aluno que tem 10 imagens. Se a gente colocar 10 imagens na tela, e aí outra coisa que o pessoal pede na enquete, as imagens com a resolução não dá para ver no celular. Então, a gente precisa adaptar as atividades porque são as imagens, às vezes a imagem vai ficar muito pequena para quem está acompanhando pelo celular. Às vezes você teria um texto, que o texto ocupa uma página, por exemplo, a gente não vai colocar um texto inteiro na tela, não dá para você, levaria muito tempo para vocês lerem. Então a gente pega o texto, a gente corta o texto, faz alguns recortes mesmo para a gente focar naquele ponto do texto, então a gente conseguir aproveitar melhor esse tempinho. Lembrando que vocês também pedem nas enquetes para a gente aumentar o tempo para a resolução, mas aí fica 3 minutos de interação, é muito tempo, né, Antônia? Sim, principalmente exercício de ligar. Não tem como a gente colocar um exercício de ligar aqui na tela para o aluno, né? Já imaginou ele pegar uma caneta e ligar a tela do celular? Sim, então. Como é TV, a mãe vai matar a gente, né? Isso, ligue os pontos aí. Grifa o texto na tela, gente. Não dá, né? Então, dependendo do recurso que você usar, até dá para fazer isso, né? Mas aí vai ter que ter outro aplicativo em cima do seu celular. Então, a gente adapta as atividades sempre para que a gente consiga no formato da aula, e a gente sempre coloca uma coisa também a mais. Tal. Tem outra coisa também que o pessoal fala, respondendo a enquete, que às vezes assim, o professor já passou essa aula para a gente. A gente tem uma aula por semana com vocês, na escola ou com o professor aí que vocês estão fazendo, pelo Classroom ou remotamente, vocês têm 2 aulas com o professor de inglês, a gente tem uma só, então por isso que a gente não consegue acompanhar o mesmo ritmo. E algumas pessoas estão antes, outras pessoas estão depois, né? É isso mesmo, cada um tem um ritmo, né? Tem aluno que não viu ainda a aula, tem aluno que já fez essa lição. Sim. Né? Então tem que acompanhar. Então eu acredito que vocês já pegaram aí o caderno do aluno, então vamos falar das habilidades de hoje. Poderia ler, por favor, Antônia? Sim. Habilidade 05. Inferir informações e relações que não aparecem de modo explícito no texto para a construção de sentidos. Construção de sentidos por meio de inferências e reconhecimento de implícitos. Habilidade 08. Analisar criticamente o conteúdo de textos, comparando diferentes perspectivas apresentadas sobre um mesmo assunto. Habilidade 20. Examinar fatores que podem impedir o entendimento entre pessoas e culturas. Então, olha só, vocês viram aí na tela que apareceu a pergunta Have you ever eaten virado à paulista? Então, estou perguntando o que? Será que se vocês já comeram virada paulista? Antônia, have you ever eaten virada paulista? Yes, I have. Do you like it? It's true? Truth, yeah. I don't like so much. Eu não gostei muito, não. Então, eu gosto muito de virada também. Então, a gente vai falar, tem essas perguntas, né? E vocês viram que o título, o nome da comida está em português, porque é uma coisa regional. Então, a gente vai falar sobre essas questões culturais, né? E, então, a gente está falando nas aulas passadas, né? Que não adianta você traduzir virada paulista, fica turned to não dá para traduzir, né? Virado. Como é que traduz virado em inglês? Vai ficar estranho, I don't know. Então não vai ficar estranho. Então para você impedir, para não que aconteça esses mal entendidos culturais, a gente não traduz o nome da comida, certo? Então, olha, vamos falar agora dos objetivos da aula de hoje. Então, eu vou falar e a professora Antônia vai traduzir. Então, plan and write texts in order to make presentations about different types of cuisine. Planejar e redigir textos para fazer apresentações sobre diferentes tipos de cozinha. A avaliação. Isso é uma avaliação que a gente tem um projeto do bimestre, né, que vocês podem fazer com seus professores. A gente propõe aí que vocês façam aí uma feira gastronômica virtual, né, que se você tivesse presencial, a gente ia
fazer essas apresentações aí na escola, mas como a gente não está nesse momento, a gente está fazendo virtual. Então, muitos dos alunos já estão compartilhando com a gente aí, estão fazendo os pratos em casa, estão copiando, estão mandando aí. Às vezes tem uns pratos que dão errado, né, Antônia? Tem o Chernobolo, que é aquele bolo que não dá certo, que explode, né? Então, toma cuidado aí, se for cozinhar em casa, cozinha com a ajuda dos pais aí. E aí vocês compartilhem nas redes sociais com a gente, o pessoal até pergunta como é que manda. Você marca lá na hashtag eu no CMSP, ou English CMSP, ou coloca CMSP em inglês, a gente sempre consegue localizar vocês. A gente dá aquela stalkeada básica aí, né? A gente já recebeu, a gente está montando ainda, vou montar ainda a aula com as receitas, mas já recebeu agora, a Letícia mandou brigadeiro, mandou só a receita, né? Ela fazendo o vídeo. O brigadeiro mesmo eu não recebi, que era bom, né? É verdade. Teve... A da pizza, né? Eu acho que agora eu lembrei. Sanduicheira elétrica. Isso, teve o wrap na sanduicheira elétrica, teve a lasanha vegetariana. Então a gente está montando ainda a aula, porque a gente precisa quando tem os professores que mandam para a gente também, mas a gente precisa da autorização de vocês, pelo documento de direitos autorais, para a gente poder exibir na tela. Então, se você quiser montar e aparecer aqui no centro de mídias, lembra de você não colocar marca, não aparecer marca dos produtos quando você estiver fazendo, né, porque a gente não pode mostrar, e tomar cuidado também com trilha sonora, porque tem que ser domínio aberto, gravar sempre na horizontal, porque na vertical vai ficar ruim a imagem na tela. Então, tem algumas dicas aí que vocês podem seguir para ficar um vídeo legal para a gente poder mostrar aqui, certo? Lembra de você fazer a apresentação em inglês, né, porque é para aula de inglês, tudo bem? Vamos lá. Aí, continuando aí com os objetivos da aula, a gente tem ali, use structures to express your likes and dislikes about food. Use estruturas para expressar seus gostos e o que você não gosta sobre comida. Contrast different types of cuisine and cultures. Contraste de diferentes tipos de culinária e culturas. Recognize cuisine as a way of cultural and historical expression. Reconhecer a gastronomia como forma de expressão cultural e histórica. Isso. Então, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês. Quero saber de vocês quais são os alimentos que você consome mais. Isso eu já perguntei algumas coisinhas na aula passada, e aí tem uma ideia muito legal que vocês tiveram de colocar o emoji da comida. A gente vai dividir em 4 categorias, vão aparecer na tela para vocês. Tem meat, carne, são as carnes, carne de frango, carne de porco, fruit, frutas, vegetables, vegetais, grains and cereals. Grãos e vegetais. E cereais. I'm sorry. Então vocês vão escrever no chat, vocês vão colocar meat, vocês vão escrever o tipo de carne que vocês consomem mais, escreve pelo menos 4 de cada uma, até enunciado. What food do you consume the most? Qual o tipo de comida que você mais consome? Find an emoji of 4 different kinds of food. Encontre um emoji de 4 tipos diferentes de comida. Escreva-os no chat. Isso, and write them in the chat. Então, se você escrever, coloca lá o emoji. Tenta colocar fora da ordem, porque senão vai todo mundo colocar os primeiros que aparecem no teclado de vocês. Igual eu coloquei no exemplo lá, o fruit. Que fruta é aquela ali que eu coloquei em emoji, né? Então, tomate é fruta, gente. Então, vocês colocam, ó, fruit, tomato, tá, e coloca mais 3. Meat, coloca o emoji também, que aí vai ficar legal, vai ficar um chat bem ilustrado. Ed, pede para colocar todos juntos. Coloquem coloca as respostas todas juntas no chat, igual eu coloquei ali, ó. Coloca as 4 categorias de uma vez, para vocês não ficarem sem interações para o resto da aula, certo? Então, vocês têm aí 1 minutinho para responder aí as palavras que vocês souberem. Vamos lá, então, professora Antônia, vou falar bem devagar, então, porque o professor Marcos começou de novo hoje a falar que eu falo muito rápido, Antônia.
Ah, eu tô achando muito divertido porque o pessoal tá colocando hambúrguer. Ok. Eu acho que tá pensando na carne, tá? Uhum. O Henrique colocou fruits. Ok. Ah, Qual que ele colocou? ele colocou watermelon, tomato, strawberry. A Clara, ela colocou tudo, né? Colocou fruits, vegetables and meat. Ela colocou chicken, strawberry. Ah, agora I don't remember. Eu acho que é couve-flor isso aqui. Cauliflower? Cauliflower. Eu acho que Isso. deve, o desenho deve ser. Uhum. O Enzo, ele colocou fruits, potatoes, french fries and hambúrguer. Posso classificar aqui? Eu acho que French fries, batata frita, eu acho que ela não entra muito na fruta, Eu acho que é o mas vegetables, tudo- né? tudo Ele bem. pensou aí, fez uma ligação. Faz sentido, certo? Vamos ver. Agora a gente tem um texto na tela, a gente já vai aparecer a pergunta embaixo. A pergunta que está ali para vocês é: According to the text, De acordo com o texto, how was São Paulo's cuisine created? como a cozinha paulistana ela foi criada? Isso. Então já tem essa pergunta, a gente vai deixar o chat aberto, a gente vai fazer a leitura agora, a gente não vai traduzir, e aí vocês vão respondendo. Enquanto isso, depois que a gente terminar de fazer a leitura, vocês ainda vão ter ainda um minutinho para responder, certo? Então o chat já está aberto, e aí vocês já vão tentando responder enquanto a gente faz a leitura. Vamos lá. The base, não vai ser a tradução agora, tá? The base of the typical São Paulo's cuisine carries characteristics of the beginning of the settlement of Paulista's land, result of the encounter of native-born and European cultures through the first Portuguese colonizers. Over the centuries, influences from other people added new colors and flavors to the way people eat in São Paulo. Então, terminei já de fazer a leitura do texto, e aí vocês vão ter aí agora um minutinho para responder essa pergunta. Vamos lá, voltamos aí, professor Antônio, o que eles responderam? Tá um pouquinho variada, Ed. O Marcos Antônio respondeu: São Paulo's cuisine was created by many cultures. Ok. Então, a culinária paulista foi criada por muitas culturas. Tá certo, é isso mesmo. Isso. A Gabriele respondeu: São Paulo cuisine is a result of the encounter of native-born and European. Muito bem, então ela falou que a culinária paulista foi criada pelo resultado dos nativos e dos europeus. Isso, muito da legal. união da cultura nativa e dos europeus. Mais Muito bem. alguma? Pode ser, mais um. Pode ser. O Pedro Pereira respondeu: The São Paulo cuisines was created by the result of the encounter of native-born and European. A mesma coisa da Gabriele. Mesma coisa, muito bem. Vamos ler o texto agora, fazendo a tradução, e aí depois a gente vai ver as respostas possíveis. Vamos lá, olha só. The base of the typical São Paulo's cuisine A base da gastronomia paulista carries characteristics of the beginning of the settlement of Paulista's lands, carrega consigo características do início da colonização em terras paulistas. result of the encounter of native-born É fruto do encontro de culturas nativas and European cultures. e os europeus como os primeiros colonizadores portugueses. Isso, essa pegou, era o segundo pedaço também. Tá. Culturas europeias, European cultures, through the first Portuguese colonizers. Através da cultura portuguesa. Isso, dos primeiros colonizadores portugueses. Aí continuando lá na quarta linha. Over the centuries, Ao longo dos séculos,
Influences from other people Influências de outras pessoas added new colors adicionaram novas cores and flavors to the way people eat em São Paulo. e sabores à alimentação das pessoas em São Paulo. Isso. Então a gente tinha essa pergunta aí. Vamos ver na tela agora como é que vocês poderiam ter respondido. Então, não era só uma resposta possível, né? Vocês mesmos responderam diferente. Olha aí, tem, ó. São Paulo's cuisine was created as a result of encounter of native-born European cultures through the first Portuguese colonizers and influences from other people over the centuries. A culinária paulista nasceu a partir do encontro de culturas nativas europeias, dos primeiros colonizadores portugueses e de influências de outros povos ao longo dos séculos. Ou, se você tivesse com um pouquinho de preguiça de escrever tudo isso, você poderia responder de outra maneira. São Paulo's cuisine was created as a result of the influences of native-born European and other cultures over the centuries. A culinária paulista foi criada a partir das influências de culturas nativas, europeias e outras culturas ao longo dos séculos. Isso. Então vocês tinham esse é um pedaço do texto, né? Esse texto está lá no caderno do aluno, está na página 45. A gente adaptou, a gente cortou o texto no meio, né? Para a gente fazer em duas partes. Mas vocês vão ver, vocês pegando o caderno do aluno, vocês vão ver que tem essas perguntas embaixo aí, mas a gente mudou um pouquinho aí para poder adaptar para o formato da aula, certo? Agora a gente vai ter a outra parte do texto e aí tem uma outra pergunta embaixo para vocês. According to the text, what is virado paulista? De acordo com o texto, o que é virado paulista? Então a gente vai abrir o chat de novo, vou fazer a leitura do texto para vocês, a gente não vai traduzir ainda, e aí vocês vão ter, depois que eu terminar de ler o texto, vocês vão ter mais um minutinho para responder. Então vamos lá. The traditional virado paulista, a gente vai traduzir agora, Antônio. Não vai traduzir? Vamos deixar eles interpretarem aí. The traditional virada paulista, a mixture of corn flour and beans, was also originated in the time of the first colonizers, being part of the survival kit during travels. It can also be prepared with manioc flour, depending on the region or family preferences. Então, terminei a leitura. Vocês têm agora um minutinho para responder o que é o virada paulista. A pergunta é só o que ele é. Não estou perguntando a origem, certo? Então, vamos filtrar a informação agora. Muito bem, voltamos. Existe uma polêmica aí do virada paulista e vocês podem ver que eu coloquei uma observação que ela não está no caderno do aluno sobre os ingredientes aí. Essa parte que tem um asterisco, depois a gente vai voltar no texto, ela não está no caderno do aluno. Por quê? Porque tem dois textos no caderno do aluno. Um fala que tem uns ingredientes, outros falam que tem outra parte tem outros. A gente pegou de fontes diferentes aí, o pessoal que elaborou o material. E aí, o que acontece? Vai depender aí da região, né? Vão ter ingredientes diferentes. Igual, por exemplo, Bauru. Você já... Have you ever eaten Bauru, Antônia? Yes, I have. Okay, what are the ingredients of Bauru? I like with cheese and Ham. ham. Does the Bauru you eat have egg? No, it No. doesn't have. Ok, então, o Bauru, ele tem até um dicionário aí que saiu uma vez, há alguns anos, ele se gabava ser o dicionário mais completo aí da língua portuguesa, né? E aí tinha no lanche Bauru, eles colocavam que Bauru tinha cheese, queijo, ham, presunto, and egg. Tinha ovo. No Bauru que a gente conhecia não tinha ovo. Não. E na cidade de Bauru também o pessoal foi perguntar. E em São Bernardo, não sei quem é de São Bernardo, aí quem é do chat faz São Bernardo, perto lá da biblioteca de São Bernardo, vendia um Bauru que ele era fechado e tinha presunto e queijo.
Então é regional, né? Mesmo sendo dentro de São Paulo, você tem o Bauru já é diferente. A mesma coisa vai ser do Virada Paulista, os ingredientes podem ser diferentes. Mas voltando para o texto, vamos ver agora na tela onde é que você poderia encontrar as informações sobre para poder responder aí. Então a gente tem no próximo slide, tem as partes que eu coloquei aí em azul para vocês. Olha só. Você tem lá The Traditional Virada Paulista, O tradicional virada paulista, a mixture of corn flour and beans. mistura de farinha de milho e feijão. Então você precisava colocar só o quê? Só que faltava aí esse que está entre as vírgulas, né, que a gente chama de aposto em português, é o que está explicando o que é o virada paulista. E aí em cima tá corn flour, e lá embaixo eu coloquei também que ele pode ser feito com manioc flour. Que é a couve. Farinha de mandioca. Farinha de mandioca? Sorry. Farinha de mandioca. Nós estávamos pensando no que na próxima... É que eu estou pensando que ali está dizendo que é com o repolho, né? Isso. É que eu nunca comi com repolho. Então, são as polêmicas aí, né? Vamos para o próximo slide, então, que tem as possibilidades aí. Vamos fazer só... Vamos para a próxima pergunta, né, que a gente tem aí. Próxima pergunta, próximo slide, por favor. Isso. Não, pode voltar, não era isso não. Vamos continuar. Então, vamos fazer agora a leitura do texto, fazendo a tradução. The traditional virada paulista. O tradicional virada paulista. A mixture of corn flour and beans. A mistura de farinha de milho e feijão. Was also originated in the time of first colonizers. Também se originou na época dos primeiros colonizadores. Being part of their survival kit during travels. Fazendo parte de seu kit de sobrevivência nas viagens. During travels. It can also be prepared with manioc flour. Também pode ser preparado com farinha de mandioca, depending on the region or family preferences. dependendo da região ou preferência da família. Também pode acontecer da sua família fazer de forma diferente, né? Então Of course, com certeza. Eu não comeria com repolho. Eu não... I have never eaten virada paulista. Então, vamos à próxima tela que a gente tem aí uma imagem do virado a paulista e tem essa pergunta que é a pergunta da tela. Olha só. Você tem aí. Have you ever? Já perguntei umas 3 vezes para o Antônio essa. Have you ever? Have you ever eaten virada paulista? Então, quando eu pergunto have you ever eaten virada paulista, estou perguntando se você já comeu, né? E aí você pode falar I have eaten once. E aí eu vou deixar o chat aberto para vocês. Quero saber de vocês agora, se vocês já comeram virada paulista. Have you ever eaten virada paulista? Então o chat está aberto. Como é que vocês vão poder agora responder isso? Se você já comeu uma vez, você vai falar yes, I have eaten once. Vou responder resposta completa, não é só para colocar assim, yes, no, já é o que tá errado. eles estão colocando, não, yes ou no. Eu quero resposta completa, Quem começou com no, pode parar, já coloca a resposta completa. Então, ó, como é que você responde yes? Tem 4 maneiras diferentes. Você pode falar, yes, I have eaten it once, já comi uma vez. I have eaten twice, já comi 2 vezes. Se você já comeu muitas vezes, você vai falar, yes, I've eaten it many times, eu comi muitas vezes. Aí se você quiser abreviar, você pode pegar esse have aí e colocar I've, tá? Que é uma forma abreviada do have. Se você quer falar só que você já comeu, mas não quer enfatizar quantas vezes você já comeu, eu já comi, você fala I have already eaten it. E você quiser falar que você nunca comeu nem tem vontade de comer, você vai falar no, I have never tried that, ou have never eaten that. Você pode responder dessa forma também. E se você não comeu, mas você não comeu ainda é yet, que está aí no finalzinho da frase, ó, tá grifado. No, I haven't eaten yet. Eu não comi ainda, dá a entender aí que vocês têm vontade aí de comer, certo? Então vocês têm aí mais 1 minutinho para responderem no chat se vocês já comeram ou não. Quero respostas completas.
Voltamos. E aí, Antônia, como é que estão as respostas? Eu estou abismada, Ed, com a resposta. Uhum. A maioria respondeu. O Caio, o Vitor Manuel, a Sara, o Gustavo, o Emanuel, o Nathan respondeu: No, I have never tried it. Ok, never tried. Ok, então nunca tem. Quando você usa o never, que é never, então nunca, a maioria você já sabe. Você fala o never, já dá a entender que vocês nem têm vontade, né? Olha só, gente, vocês têm que experimentar a cultura regional aí, né? Olha só, era da Paulista e vocês nunca comeram, né? Mas tudo bem, no problem. E has any of the students tried? Algum deles já tentaram? Aqui o Matheus respondeu: I have eaten many times. Ok, very nice. Então, olha só. Essa estrutura aí que eu falei para vocês, a gente chama de present perfect. Para que serve esse present perfect? Quando a gente está falando de experiência de vida aí, né? Quando é uma coisa que você já fez, aí você usa o present perfect. Ele pode mudar de interpretação dependendo do contexto, tá? Então, e o present perfect, ele é interessante que, geralmente, nos cursos aí de idiomas, ele define a sua passagem do básico para o intermediário. Se você domina o present perfect, você já está no intermediário automaticamente, né? Mas você tem que saber usar de várias situações. Toma cuidado, por quê? Porque, olha só, eu perguntei para vocês, have you ever eaten, né? Se você já comeu. E eu perguntei, Antônia, have you ever eaten virada paulista, né? Então, ela respondeu, yes, I have. You have, yeah. Okay. Yes, I have. Só que se eu respondesse só para agora, para Antônia, have you eaten, eu estaria perguntando para ela se você já comeu. Então, eu estou perguntando se você já almoçou, por exemplo. A mesma coisa que eu perguntasse, have you had lunch? Você já almoçou. Mas não estou perguntando se ela já almoçou na vida dela. Almoçou hoje. Have you had lunch, Antônia? Not yet, ainda não. Not yet, ok. The later, no, in 1 hour, ok. Então, aqui, eu estou perguntando, não estou enfatizando quando fez, tá? Quando você fala, não estou falando do passado. Por isso que ele é presente e passado ao mesmo tempo, né? Aí você tem aqui, aí você tem a palavra ever. Ever quer dizer já, mas no sentido de alguma vez na sua vida. Qual que é o negativo de ever? Never. Never. Então, nenhuma, never, nunca, nenhuma vez na sua vida. Ever, alguma vez na sua vida. Have you ever eaten? Então, eu quero perguntar lá, por exemplo. Antônio, have you ever eaten fried brains? I don't know, but I think no. Então, cérebro frito? No, No? I have never. You have never eaten fried brains. Então, ela falou, I have never. Então, quer dizer, ela nem tem vontade de comer fried brains aí de cérebro frito. Então, você tem. Have you ever eaten snails? No, I've never. Ok, never eaten escargot? I've never. Ok, então eu perguntei se ela já comeu, né? Escargot. A unha e escargot. É, Escargot é a lesma, viu, a gente? lesminha. Né? I've never eaten as well. Ok. Have you ever eaten oysters? I've never. Ok, então eu perguntei se ela já comeu ostra. É ostra? Ele Ostra. falou, é ostra, né? Ostra é a parte de dentro, né? Então, have you ever é quando você, alguma vez na sua vida. O already, né? É o já, mas no sentido de você já antes do esperado. Então, se eu falo assim, have you already eaten lunch? Você já almoçou? Porque a palavra lunch é almoçar, mas não é verbo, tá? Então, você precisa ou do had eaten ou have already had, tá? Você já almoçou, porque você tem que falar have lunch, tá? E nunca have a lunch, tá errado se você falar have a lunch, tá? Então, eu quero perguntar, você já almoçou? Have you already eaten lunch? E ela respondeu para mim, not yet. Então, você vai usar esse tempo aqui, que é o present perfect, né? Para você falar de coisas que você já fez ou não fez. Então, você vai responder, yes, I have, no, I haven't, se você fez ou não fez algo, tá? E aí, a gente pode usar também em situações do dia a dia também, você falar de experiências da sua vida. Por exemplo, tem um filme aí do Zé Carioca, que chama Have You Been to Bahia? E aí ele pergunta pro Donald, é engraçado, já assistiu? Já assisti. Então eu vou perguntar para ela, have you been to Bahia? Yes, I have seen. Então, ó, have you seen, você já viu. Eu não perguntei quando que ela viu. Se tivesse passado ontem na TV, eu ia falar, did you see Have You Been to Bahia? Mas não, have you seen? Né? É engraçado que esse desenho o desenho é Have You Been to Bahia, o nome do filme, é o Zé Carioca falando com o Pato Donald. E tem a Carmen Miranda, que é portuguesa. E ele fica, hey Donald, have you been to Bahia? Aí o Pato Donald, no I haven't. Né? Então, ok. Ok, então
Ele, I have, a imitação do patrono tá ótima, né? Então, você quer falar I have been to Bahia, né? Eu fui para a Bahia. Eu não posso falar I have gone to Bahia. Se eu falar I have gone to Bahia, só se um dia eu não apareço na aula, a Antônia me liga e fala, Ed, where are you? Aí eu falo, Antônia, I have gone to Bahia. Se eu falar I have gone to Bahia, eu fui e não voltei mais. Fiquei lá, certo? Então, quando você foi para um lugar, experiência de vida, você vai falar I have been e não I have gone, tá? E he's gone quer dizer ele morreu. Então, cuidado aí, tá? Se eu quiser falar que eu não fiz alguma coisa, eu não fui para um lugar, I haven't been to USA, por exemplo. I haven't been to USA, não fui para os Estados Unidos, né? Então, tá. Para a terceira pessoa, aqui a Antônia has. Antônia, have you been to United Kingdom? Yes, I have. Então, Antônia has been to United Kingdom. Antônia foi para o Reino Unido. Eu não coloquei has gone, porque se eu falasse Antônia has gone to UK, ela foi e não voltou ainda. Ela já Pode voltou. colocar. Ok. Pode colocar, que eu vou e não volto mais. Então, one day, Antônia will be gone to UK. Olha lá, a Antônia já está avisando aí, ó. Se fugir, já sabe onde ele está. Cadê? Então, Antônia, have you been to USA? No, I haven't been to USA. Ok. Yet. Yet. Então ela falou, I haven't been to USA yet. Quer dizer, quando ela usou esse yet aqui, vou colocar maior aqui embaixo, quando você usa o yet, ele serve para você enfatizar que você quer fazer aquilo. Esse yet já me rendeu emprego, uma entrevista de emprego que eu fiz em inglês, que usei o yet na minha entrevista de emprego e o cara falou never, né? Então foi o meu concorrente aí. Então eu estou falando aqui, ó, Antônia, she hasn't been to USA, que é o negativo do has. Então, para a primeira pessoa, você usa o have. Lembra lá no sexto ano, tem até a aula da Antônia aí que ela usa o have e o hasn't. Aqui é a mesma coisa, mas aqui ele não é simple present, é o auxiliar do present perfect. Então, aí eu falo I have, Antônia has, she has, he has, it has, certo? Então, hasn't, Antônia hasn't been to USA. Se eu quiser parar a frase aqui no USA, eu posso. Se eu quiser enfatizar que ela quer ir um dia, USA yet. Se eu quiser falar que ela nunca foi e ela não tem vontade de ir, Antônia, have you ever been to Peru? No, I haven't never been to Peru. Então ela falou, I have never been to Peru, quer dizer, ela não foi para o Peru, ela não tem vontade de ir. Então ela falou, I have never been to Peru. Então aqui, she has never been to Peru. Eu não posso usar hasn't aqui, por quê? Porque esse never já está negativo, fica dois negativos. Então como já tem um never aqui, não precisa. Então esse aqui é o present perfect. Vocês vão rever essa matéria, inclusive, lá no ensino médio, tá? Agora a gente tem um próximo texto na tela, que é o texto que está no caderno do aluno. Aí vocês vão falar, nossa, mas esse texto está muito pequeno. Então nós vamos ampliar aí o texto no próximo slide, está na página 45. E aí a gente tem aí 3 perguntinhas para vocês. Vocês têm 2 minutinhos para responder, depois a gente vai fazer a leitura e a tradução para vocês. Mas tentam responder agora para a gente praticar aí as estratégias de leitura, tentam pegar pelos objetivos. A primeira pergunta é, when was Virada Paulista created? Quando o Virado Paulista foi criado? Where was it created? Onde foi criado? And what are its ingredients? E quais são os ingredientes? Quais são os ingredientes? Então vou fazer a leitura agora para vocês, e aí vocês já podem ir respondendo, e aí depois que terminar a leitura vocês vão ter 1 minuto. Então, ó, aí vocês têm um projeto. Não traduz, né? Não vamos traduzir. Então, ó, mas aí o chat já está aberto para vocês responderem todas de uma vez. Coloca 1, 2, 3, já põe todas as respostas, tá? Então, olha, isso seria um projeto que vocês podem fazer parecido também, quando for fazer um projeto de vocês, aí eles são de casa. Então, tá lá. The dish we chose is Virada Paulista. It was originated around the 16th century in Brazil. The base of the dish is a mixture of beans, manioc flour, fat, garlic and onion. It's served with rice, cabbage, fried egg, fried banana, crackling and fried sausage. Então vocês têm agora 1 minutinho para terminar de responder.
Simples, fácil, pessoal. É isso aí. Voltamos, professora Antônia. Voltamos. As Ok. respostas estão diversas, Vamos Ed. O where, eles responderam Brasil, né? Uhum. Não falaram a localização no Brasil. A época, o William respondeu em 16th century. Ok. Let me see. O João Vitor também. E os ingredientes, o William colocou beans, manioc flour, fat, garlic and onion. A Esther colocou egg, banana, sausage e ela falou que foi em São Paulo, foi mais específica. Ok. Vamos ver na tela então as respostas, né? A gente vai ler a resposta. Então, a resposta primeira é, você poderia colocar a resposta completa. It was originated about the 16th century. Isso foi, isso foi originário em torno do século XVI. E a segunda, where was it created? It was created in Brazil. Foi criado no Brasil. Isso. A gente não vai traduzir a terceira agora, porque a gente vai ter mais um exercício na tela. E agora vocês vão ter um minutinho, vai aparecer os ingredientes na tela, vão aparecer umas palavras aí. E aí vocês vão ver como é que está a memória de vocês. E vocês têm um minuto para escrever o nome desses ingredientes que estão na tela, tá? Então tá bem simples aí, já vai abrir o chat, eu já vou descrevendo o que é cada um desses. Então a primeira aí vocês têm, no primeiro vocês têm feijão, no segundo vocês têm torresmo, no terceiro tem as linguiças, a quarta é o repolho, a quinta é mandioca e a sexta é o arroz. Para responder no chat, colocam todas de uma vez. E em inglês, viu, Ed? Em inglês, of Estão course. respondendo em português. In English, for God's sakes, tá? Então, por favor, coloque em inglês, então vocês têm um minutinho para responder. Voltamos, vamos ver como é que tá a memória do pessoal. E aí, Antônia, o que eles responderam? O Eduardo colocou beans, crackling, sausage, lettuce and rice. Ok. A Maria Clara, beans, crackling, sausage, cabbage, cabbage cassava and rice. Certo. Então, vamos lá para a tela. Então, olha só, a primeira, então, a maioria do pessoal respondeu, então era beans, né, que é o feijão, 2 cracklings, que é o torresmo, 3 sausages, 4 cabbage. O pessoal respondeu lettuce, lettuce é alface, tá? 5 maniac, 6 rice, então é isso aí. Muito bem, estão de parabéns. É isso aí. Então, tem o vocabulário, esse vocabulário aí que tá no texto, é bom, é legal vocês colocarem. Na tela eu vou colocar aí, não vai dar tempo de vocês fazerem hoje, mas tem aí a tabelinha aí para vocês responderem na terceira coluna as palavras que vocês aprenderam hoje. Não vai dar tempo de a gente fazer hoje na aula, infelizmente, mas aí faça no seu caderno do aluno as palavras que vocês aprenderam. Vai também aparecer na tela aí a lição de casa aí que vocês podem, aquele projetinho que eu falei para vocês, de vocês prepararem um prato, coloca o nome do prato, a origem, pode dar print na tela aí, né, que não vai dar tempo da gente fazer a leitura. Então vocês podem fazer a apresentação e a descrição do prato, que igual a gente fez agora, né? E aí a gente se despede agora pedindo para que vocês respondam a enquete de hoje. Vai aparecer o link vai aparecer também no chat. E é isso aí. Thank you, Antônia. Thank you, Ed. See you. Bye, bye. Bye, bye. A escola pode estar distante, mas as aulas não.
Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.